Atos capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 11. Atos 18, versículo 5 ao 11. Nos diz assim: a palavra do Senhor. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhe: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Vamos orar neste momento e em seguida observar alguns detalhes desse texto. Santíssimo Deus, nós te agradecemos esse momento que estamos aqui na casa da irmã Teresa para, mais uma vez, reunidos, adorar o Senhor e também cear com a nossa irmã e, nesse momento de comunhão, dar-nos, ó Deus, a tua graça, ilumina a nossa mente para compreendermos a palavra do Senhor. Após a tua mão sobre nós, sobre esse lar, em Cristo Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Bem, irmãos, recentemente a gente fez uma breve reflexão, meditação no texto de Provérbios, quando fala que o coração do homem faz plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Lendo esse texto, a gente vê um exemplo disto. Esse texto é muito conhecido, é muito citado, mas tem algumas coisas nele que às vezes passa despercebida. Por exemplo, quando diz que Paulo, pregando aos judeus, ele teve um momento que ele, de certa forma, se aborreceu por causa da rejeição e da blasfêmia deles. E Paulo sacode a capa, né? E diz: sobre a vossa cabeça, o vosso sangue, e desde agora vou para os gentios. Então, é como esse texto às vezes é compreendido de uma forma que Paulo deixou de pregar para os judeus, né? Porque diz assim: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, agora eu vou para os gentios. Então, toda a vida eu entendi esse texto assim, né? De que a partir daquele momento ele deixou de pregar para os judeus e foi embora para os gentios. Só que aqui você vê mais uma vez, e em outras ocasiões, uma situação momentânea
do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo brigou com Barnabé, eles ficaram irados um com o outro, depois eles se reconciliaram por causa de Marcos. E depois ele disse que Marcos era valioso para o seu serviço. Depois a gente vê Paulo andando, né? E, vez por outra, ele expressa um pouco da sua natureza. E aqui, como é uma narrativa, tá narrando um fato que aconteceu. Ele diz que, o versículo 5 diz assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Aí, se alguém não entender direito o texto, vai dizer assim: então quer dizer que Paulo não era convertido, né? Veja quantos erros de interpretação pode ser dado, né? Então ele agora se entregou-se totalmente à palavra, né? Antes ele não tinha entregado a sua vida totalmente à palavra. São tudo seria equívocos de interpretação, né? Dizer uma coisa que o texto não diz e também fazer uma interpretação incorreta, né? Quando diz que ele entregou-se totalmente à palavra, tem o sentido de que ele, a partir daquele momento, ele pôde se dedicar mais exclusivamente à palavra. Se esforçasse um pouco mais para pregar a palavra, porque ele agora tinha apoio desses irmãos. Isso lembra Atos, né? Quando os apóstolos tinham atividades de manutenção, de assistência social, e quando eles escolheram os diáconos, eles puderam se dedicar exclusivamente à palavra e à oração. Então Paulo, com o suporte dos irmãos, com o apoio dos irmãos, Silas e Timóteo, pôde se entregar totalmente à palavra, dedicando-se exclusivamente, mesmo que ele já fizesse, de certa forma, isto, aqui traz uma ênfase, né? De uma dedicação ainda maior. E aí, quando ele começou a testemunhar aos judeus que o Cristo é Jesus, ele começou a testemunhar, e de que forma? Acusando seriamente os judeus, testificando, fazendo afirmações solenes, e aí despertou ainda mais a ira dos judeus. Então aqui não era uma pregação simplesmente pacífica. Ele estava acusando os judeus de incredulidade, de não crer no Messias. Ele estava confrontando eles. E aí, opondo-se eles e blasfemando, os judeus começaram a se opor, mas aí, quando Paulo começou a se dedicar mais, os judeus começaram a se opor mais. Quanto mais dedicação, mais oposição. Quanto mais você se dedicar, mais você vai sofrer oposição. Se você for um crente que não incomoda ninguém, aí o povo vai bater palma para você, vai lhe elogiar, vai achar você bonito, né? E vai achar lindo o que você diz, né? Mas quando você confronta o erro, quando você corrige pela palavra e se dedica exclusivamente a isso, mais oposição você vai, de certa forma, sofrer, né? E aí nós temos aí que eles se opunham. Era como se eles se organizassem para batalhar contra Paulo, opondo-se a ele, resistindo a ele, né, continuadamente. E blasfemando ainda mais. E o que é blasfêmia, irmãos?
Uma blasfêmia aqui é uma injúria, um insulto, levantando calúnias, falando mal, insultando a Paulo. Insultando a ele, insultando ao Evangelho e insultando a Deus. Que levantou Paulo para ser testemunha do Evangelho. Então, a blasfemar era a forma de você desacreditar, fazer o máximo para desacreditar o que o outro diz. E os judeus estavam organizados fazendo isso. Tanto é que Paulo, chega um momento que Paulo se aborrece deles e ele sacode, né? Sacode as suas vestes e disse-lhe, e diz a eles: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu estou limpo, desde agora vou para os gentios. Isso aqui ele lembra o que o arauto lá, da época, lembra Ezequiel, estou lembrado de Ezequiel, o atalaia avisa, o atalaia fala, adverte, e a pessoa não quer ouvir, então se ele não quer ouvir, sobre sua cabeça o seu sangue. Então Paulo já tinha feito a parte dele. Pregou o que eles precisavam ouvir, só que eles não deram ouvido. Então sobre a cabeça deles, o seu sangue. Paulo estava livre do juízo deles. Então Paulo faz a aplicação desse texto de Ezequiel, do atalaia que adverte o homem, né? E aí quando ele sacode as suas vestes, né? A gente vê muito isso às vezes em filme, em novela, né? Imagine você uma capa, você faz assim, sacode a capa e vira as costas e vai embora, né? Mas a partir daí acontece. Isso é um ato simbólico de desprezo, que expressa rejeição, né? E já que vocês não querem ouvir, aí Paulo resolveu também, com esse ato, ir embora, virar as costas para ele. Mas aí acontece algo curioso no texto. Paulo já estava livre do sangue deles, e ele iria para o gentio. E aí Paulo, saindo dali, ele entra numa casa. Isso aqui é engraçado até, porque saindo dali, o versículo 7 diz: entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua, ou seja, a casa era vizinha, pegada com a sinagoga. Então provavelmente essa casa tinha alguma ligação com a sinagoga. É a ideia da casa pastoral antigamente. Hoje em dia a igreja sustenta um pastor numa casa pastoral onde ele queira alugar num outro bairro. Até em outra cidade, né? Tem pastores pastoreiam numa cidade, mas moram em outra. Quando você vê paróquias, igrejas católicas, a casa pastoral, a casa paroquial é pegada com a igreja. Então isso era algo muito comum no passado. Ainda hoje em algumas igrejas são assim. Normalmente a igreja do véu, ela tem muito essa prática. Tem um caseiro ou alguém responsável pela igreja, mora pegado com a igreja. Você saiu pela porta do lado da igreja, você vai chegar na casa do irmão. Se você sair pela porta de trás da igreja, você vai chegar na casa do irmão. Então essa casa era contígua, pegada, vizinha com a sinagoga. E é engraçado porque Paulo disse: eu não vou mais para os judeus, eu não vou pregar mais para os judeus, vou para os gentios. E ele entra numa casa pegada, vizinha com a sinagoga, onde havia um judeu, e era provavelmente a casa também frequentada pelos principais da sinagoga. E estava lá, inclusive, Crispo, o principal da sinagoga. E o que foi que Deus fez? Converteu ele.
Quando Paulo disse que não ia pregar mais para os judeus, Deus foi e converteu o judeu. Quando os judeus mais se opunham a Paulo, e mais Paulo pregava, e mais eles se opunham e blasfemavam, o principal da sinagoga foi convertido por Deus. Então, como é que a gente entende uma questão aqui? O coração de Paulo havia feito um plano. Ele disse, não vou mais pregar aos judeus, vou embora para os gentios. Mas a resposta certa veio de Paulo mesmo? Não, veio do Senhor. Convertendo o principal da sinagoga, que ele havia de um grupo que ele havia sido rejeitado. Que Paulo havia sido rejeitado. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Quando Paulo pensava que o seu trabalho não ia ter resultado, por causa da oposição e da blasfêmia, e das injúrias, da defamação, Deus reverteu aquela situação. Então o que é que a gente aprende também? A gente aprende que o crescimento não vem de um homem, não vem de Paulo. Não era Paulo que dava o crescimento. Paulo era o pregador. Cristo deu a conversão. Deus deu a conversão no momento e na ocasião e na medida que Ele quis. Né? E aí a gente tem outro detalhe aqui, para encerrar. Né? Deus ainda falou com ele. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas. Não ia temer aqui, não é só temer a oposição, mas também não tenha medo, não fuja. O temer aqui é também não fugir. Interessante que essa palavra não temas vem de um verbo que é conhecido em nossa língua. Veja se os irmãos vão lembrar, viu? Fobio. Então, o que é fobio? Fobio vem de fobia, que é medo. Né? Então, tem gente que diz que o grego é uma língua morta. Eu não sei onde eles arrumaram isso não, né? Até hoje, em português, a gente fala grego, né? E nem é aquela coisa que o povo fala muito, né? Tá falando grego quando não estou entendendo nada, né? Então depende da palavra, porque você vê aqui a palavra fobia, né? Você vê aqui a palavra fobia. Deixa eu encontrar ela aqui no termo completo, né? É o versículo 9, né? É mefobou, né? Mefobou. Alalalei, né? Então, mas fala, né? Não temas, mas fala. Mefobou, alá, né? Alalalei. Línguas estranhas, não? Línguas estranhas. Então a gente vê aqui que o Senhor aparece a ele e diz a ele que ele não tema, ou seja, ele não tenha medo, não fuja. Porque a pessoa quando tem medo, tem fobia, ele foge. Ele fica, né? Travado, não consegue confrontar aquilo que ele tem medo. Então, tem fobia, pavor. Então ele quer fugir daquela situação. Então, Paulo, o que o Senhor disse a ele, que ele não fugisse, não se amedrontasse, não ficasse com medo, nem espantado, nem com a oposição deles,
a blasfêmia dele, os insultos deles, né? Mas, pelo contrário, fala e não te cales. Então nossa obrigação é só falar. A conversão, quem vai dar é Deus, no momento que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Até mesmo aqueles que se opõem e falam mal, esses Deus pode converter a qualquer momento. Nossa parte é só falar. Tão fácil o trabalho. Se a gente se a gente confiar na soberania de Deus e não se aborrecer com facilidade, né? Porque às vezes a gente fala e a gente acaba, né, vendo a dureza do coração e a gente acaba, de certa forma, ficando contrariado com aquilo, né? Então às vezes a gente fala para os nossos filhos, fala para os nossos netos e a gente quer ver o resultado e você vê eles ainda mais com o coração endurecido e você chega um momento que você faz como Paulo. Já que vocês não querem mais, eu vou agora pregar para os desconhecidos. Porque vocês não me dão ouvido. Eu prefiro falar para os desconhecidos do que falar para vocês que não me dão ouvido. Essa era a condição que Paulo estava naquele momento. E aí Deus diz mais, porquanto eu estou contigo, feito como ele disse a Josué, né? Não temas, eis que estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo não era de permanecer muito tempo em um lugar. E ali, depois dele disse que ia-se embora, ele permaneceu ainda 1 ano e 6 meses, né? Quando ele disse, sobre vossa cabeça o vosso sangue, agora eu vou para os gentios, né? Ele ainda permaneceu depois disso, pelo menos 1 ano e 6 meses. Não vai não, né? Então o coração dele fez um plano, né? Mas a resposta que quem deu a ele foi Deus, né? Então isso é assim em tudo que a gente faz, né? Então por isso que a gente não deve confiar nas nossas próprias decisões. E é natural que às vezes a gente se contrarie, né? Como Paulo estava aqui contrariado e em outras ocasiões também, mas o resultado vem de Deus. O resultado da pregação, com oposição ou sem oposição, no final vem de Deus. Então, interessante também que ele sai da sinagoga e vai a uma casa próxima da sinagoga, né? A gente saiu da congregação ali, não que haja oposição lá, né? Mas a gente veio à casa próxima, vizinha à congregação, para aqui também usufruir, compartilhar da palavra de Deus, né? Bem, vamos passar agora ao momento da ceia, né? Com os irmãos.